Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo de número 3. Olha, chegamos ao capítulo 3, hein? Oi? Capítulo 3. A gente chegou no capítulo 3, que bênção. E nessa manhã nós vamos falar sobre a queda. Um tema daqueles assim, né? Um tema, vai ter aí um exercíciozinho em dupla. Gente, vamos parar de fazer trio quando o pastor fala dupla. Eu não sei o que dá nas pessoas. Eu penso assim, gente, será que é problema matemático? Porque como crente eu tenho que pensar o que é bom. Eu não posso pensar que é desobediência deliberada. Sim, é um problema matemático. Não é um problema matemático. Vamos que vamos? Alunos do pastor André. Dia 3, tá bom? Dia 3, a gente vai ter provinha aqui de Velho Testamento, tá bom? Tá bom? Dia 3. O Rafael, ele vai ver a dele aí. Bom trabalho, Fernando. Deus abençoe. Dia 3, hein? Segura essa aí. Então vai até a temática queda. Tudo que a gente aprender de queda. Levando em consideração que já tivemos bastante coisa, temos o suficiente para fazer uma prova com consistência. Abra o capítulo 3. Não vou trabalhar com pressa hoje. Vou terminar pontualmente 11h30. O culto vai terminar 11h40. Vou terminar 11h30. O que ficar faltando vai ser para a próxima aula. O que eu quero dizer é um tema muito importante, não vou correr. Se tiver que continuar na próxima aula, eu já fiz aqui no meu material, já tem as 2 aulas aqui. Você também, no sala de aula, tem as 2 aulas completas. Então, você tem tudo aí para fazer uma boa semana aí sobre o estudo. O material? Eu teria que pedir que alguém baixasse no sala de aula e enviasse para o grupo da igreja nesse momento. Eu não tenho como fazer isso, mas alguém pode fazer. Baixar no sala de aula, o material linkado. Eu acho que eu mandei o doc, não mandei o doc? Ou só mandei JPEG? Quem abriu o sala de aula aí, viu se eu consegui colocar o doc? Coloquei o doc, né? Que é esse do Bruce Waltke, beleza? Começa com o Bruce Waltke, né? Então tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, tem gente fazendo isso aí por nós. Gênesis capítulo 3, eu vou estar lendo junto com os irmãos aqui um pouquinho, e a gente vai fazer uma leitura um pouquinho diferente. Eu leio o verso 1, você lê o 2, tá bom? E a gente vai assim até o verso de número 7. Eu vou ler um, você vai ler outro. Eu vou ler um, você vai ler outro. Vai ser assim. Podemos? Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Era eu, mas aí eu bebi água. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Todos juntos. Então os olhos de ambos abriram
e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por estarmos estudando a Bíblia e pedimos que haja esclarecimento. Pedimos que nosso coração seja esclarecido, seja contemplado com a iluminação que só o Espírito Santo pode dar. Seja uma aula altamente espiritual no que diz respeito ao acesso aos nossos corações por parte do Teu Espírito. Auxilia-nos e seremos auxiliados. Em nome de Jesus. Amém. O slide já está, não sei, já está por aí, né? Ele vai chegar aí para vocês já já. Aula de número 5. É um slide único, tá? Para quem estiver na mídia, Isabela. Slide único que tem todas as aulas e a 5 vai abrir por lá. Eu apenas aguardo, porque tem uma frase de abertura que é importante para a gente, tá bom? Eu usei na feitura dessa aula alguns materiais que você pode anotar. Eu usei a Teologia Sistemática do Michael Horton, excelente Teologia Sistemática. Eu usei Gênesis, comentário Bruce Waltke, muito bom. Usei também Como Ler Gênesis, do Trample Longman III. Todo esse material está declarado nos slides e você pode ver a capinha dos livros, caso queira adquirir qualquer um deles. A Verdade sobre o Homem, um livro e-book disponível do Paul Washer, também usei. E um artigo da Monergismo, do R.C. Sproul, falando sobre a visão da queda no olhar de Agostinho, numa transcrição de um artigo de terceiros, mas, enfim, o R.C. Sproul escrevendo um excelente artigo sobre como Agostinho observava os efeitos da queda. Nós certamente não teremos essa aula só sobre queda, o tema vai continuar, e nós vamos fazer com calma todo o trabalho que tiver que ser feito com esse tema. Tudo bem? Dure o tempo que se fizer necessário. Nós vamos começar aqui, eu coloco para você uma frase do Michael Horton, nesta quinta aula aí. A frase é a seguinte, na sua sistemática, ele trata a queda começando assim: a solidariedade da raça humana sob a liderança adâmica é a fonte tanto da grandeza quanto da tragédia da nossa existência. Muito interessante, uma frase que consta aí duas coisas que a gente não pode esquecer. Eu gosto muito de frases como essa porque elas conseguem capitanear coisas em poucas palavras. Deus nos deu em Adão a herança humana, a qual fazemos parte, e é uma herança digna, grandiosa, maravilhosa. E também fez em Adão o nosso representante. E, portanto, também a inclinação ao pecado é recebida de Adão. E, como filhos de Adão, recebemos essas duas metades, uma grandiosa e maravilhosa e outra grandiosamente trágica, não é verdade? Por isso, nós vamos estar diante de um tema que é de uma envergadura enorme, e eu gostaria que você tivesse toda esta paciência para estudarmos. A gente vai começar fazendo uma exegese do texto, trabalho em cima do Bruce Waltke, que vai estar aqui com o livrinho dele para a gente, editora Cultura Cristã. Bruce Waltke vai trabalhar muito bem, uma exegese muito equilibrada, e você vai ter a oportunidade de estar vendo um pouquinho de cada um dos versos de Gênesis 3 comigo. Se a gente conseguir passar dessa etapa hoje, ainda hoje, aí a gente vai tematicamente para as coisas mais intrínsecas ao texto enquanto tema, né? Teve que cair, por que teve que cair? Caiu por quê? Dava para não cair? Dava para não acontecer o que aconteceu? São coisas legais de conversar também. Mas não é o primeiro movimento. O primeiro movimento é um momento de exegese. E aí, é claro, fica logo aqueles que são alunos aqui da classe do pastor, sabem que eu faço questão de que a gente não use palavras que a gente não sabe o significado. Então, quando aparece uma palavra que não é do dia a dia, mesmo que você já tenha ouvido, eu faço questão de colocar um quadrozinho amarelo, que vai pintar aqui para você agora, explicando exegese, que eu acho que, se você não sabe o que é uma exegese e vai fazer uma exegese, para que você vai fazer uma exegese? Não é? Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Na Bíblia,
A exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das Escrituras Sagradas. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer uma exegese do texto, o que a gente está dizendo é que a gente vai fazer uma análise detalhada e cuidadosa. E pode constar a língua original? Pode, mas pode ser uma tradução, mas mesmo assim a gente é cuidadoso no que vai estar fazendo. Tudo bem? Então agora a gente já sabe o que é exegese. E quem não sabia, ganhou aí um pontinho a mais. Quem já sabia, mas não tinha uma explicação detalhada, também ganha com isso. A exegese que eu vou estar utilizando é disponibilizada e foi disponibilizada a você, está no seu material. E a Bíblia tem que estar aberta, ó. Vou ficar com a Bíblia aberta e vou ficar com a aula aberta. Então, as duas coisas vão estar cooperando, beleza? O texto de Gênesis que nós vamos estar abordando, o Gênesis capítulo 3, como você sabe, foi estabelecido e é canônico tanto para a religião judaica quanto cristã, e ele faz menção ao evento que chamamos de queda. A expressão queda, que vai ser estudada depois, ainda nesse tipo de aula, mas mais tarde, diz respeito ao fato de que o homem estava em uma condição muito elevada, como imagem e semelhança de Deus, livre acesso a Deus, e a escolha pela rebelião fez com que ele caísse para uma posição extremamente, um abismo em relação a onde ele estava. Quando falamos, então, queda, nós dizemos respeito tanto à posição que o homem estava, quanto àquela que ele veio a se tornar. Então, essa é a expressão queda, e é por isso que usamos essa expressão. O homem antes da queda, o homem depois da queda. Ah, pastor, eu já sabia disso. Que bom que você tem a humildade de saber que outros podem não saber, e você está ouvindo aqui pacientemente. Gênesis capítulo 3, Gênesis atribuído primariamente a Moisés, Gênesis capítulo 3 é uma narrativa de digamos assim, de 4 pessoas envolvidas, e nós temos a serpente, nós temos Adão, nós temos Eva, e nós temos Deus. Essas 4 figuras principais, elas estão ali atuando, e, digamos assim, usando as palavras de Michael Horton, nós temos, além do evento da queda, do engano da serpente, nós temos também um julgamento. Gênesis capítulo 3 pode ser interpretado também como um capítulo do julgamento cósmico. Cósmico? Sim. Você que já leu Gênesis 3, e a minha expectativa é de que você diga sim com o coração, é de que Gênesis 3 é percebido como um julgamento não somente do homem, depois da queda. Você deve ter percebido que o homem é julgado, mas também toda a criação é julgada com o homem. E também, inclusive, a própria serpente. Por isso, podemos também considerar que, além da narrativa da queda, Gênesis 3 pode ser observado sob a ótica de um grande julgamento cósmico, que também vamos observar sobre esses termos. Andando devagar, mas chegando até lá, a Bíblia nos apresenta, no primeiro verso, onde está escrito assim, mais a serpente, você achou isso? A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Como diz Trempe-Longman, sem nenhuma explicação, assim como você encontra o capítulo 1 de Gênesis 1, dizendo, e Deus disse, ou no princípio criou Deus, e ninguém está explicando Deus, exatamente da mesma maneira, o capítulo 3 de Gênesis começa a serpente. Você não tem nenhuma menção à serpente no capítulo 1 e no capítulo 2. Simplesmente ela entra como um personagem que deve ser recebido dentro de uma realidade que, pela ótica, já percebemos que é um ser maligno, pela sua própria disposição de atuação. E a serpente não é explicada dentro de um ângulo de, vamos lá, eu vou te dizer como ela caiu ou coisa desse tipo. Onde eu quero chegar com isso? Você que está lendo Gênesis precisa entender que não há nenhuma disposição em Gênesis de explicar a existência desses 2 seres celestiais espirituais, que é Deus e a serpente. O homem é explicado em sua origem, porque Gênesis enfoca, dentre outras coisas, no relacionamento de um Deus eterno, e a origem de Deus eterno não precisa ser dita porque ela já é por si só o enigma da coisa, e a origem do homem, que não é
eterno. Logo, Deus não ser explicado e o homem ser explicado enquanto origem são intencionais. E a serpente não ser explicada, embora ela seja dita como criatura, repare, por favor, Deus tinha feito. A serpente é criatura, mas ela não é explicada em sua origem. Criou-se mal, criou-se ela bem, ela sempre foi isso, porque a ênfase bíblica não é na ação de Satanás, embora ele esteja sendo relatado, mas na presença primaz de dois grupos muito distintos. A Trindade, ou Deus, não grupo, mas a pessoa de Deus e o homem. Por isso, sabe quando o pessoal é demonólogo, demonologia, geralmente quem trabalha com isso baixo vai ficar tentando usar nome de orixá para explicar a origem de coisas. Porque no satanismo, o demônio é... Gente, satanismo não é canônico para a gente. O que o orixá, o satanista, o druida, ou seja lá, o espírito da floresta, isso não está na Bíblia, não é ênfase bíblica, tá bom? Pessoal, aí joga os cristais fora, já chegou a hora de parar com o horóscopo, né? Chegou a hora de acabar com o horóscopo. Então, onde a gente chega e onde a gente está? Deus e o homem são ênfases no Gênesis. Escreve aí. A serpente. Primeiro tema aí. Quem é essa serpente? Olha, se você leu o material que eu te enviei, você deve ter percebido que em todas as culturas, cultura mesopotâmica, a cultura egípcia, a cultura cananeia, ela não é má. Ou ela é da fertilidade, ou ela envolve renovação por causa da troca de pele. Então, em nenhuma das culturas ao redor, a serpente é uma figura dita maligna. Mas aqui ela aparece como maligna. Isso tem um objetivo apologético, ou seja, um objetivo de derrotar falsas fés, que é, obviamente, da deificação animal, por exemplo. E é claro que aqui a figura da serpente pode ser discutida. Serpente porque o inimigo se disfarça, serpente porque é necessário afastar toda a ideia de idolatria. Por que serpente? Porque parece com a palavra serafim, parece mesmo. A palavra serpente em hebraico é parecidíssima com o radical da palavra serafim. Será que então é isso? É um trocadilho? Não conseguimos saber. Mas nós temos aqui algo substancial. Nenhum lugar ao redor deles, serpente era negativo. A Bíblia apresenta como sim. Mas por quê? Porque se ela era símbolo de fertilidade, se ela era símbolo de renovação, presta atenção, fertilidade, renovação, quem é que dá fertilidade à terra? Deus. Quem é que renova? Deus. Então, a ideia de apresentar aqui um combate à própria compreensão da serpente enquanto um ser divinizado também é feito em Gênesis. Isso também é importante ser lembrado. Vamos caminhando, daqui a pouco eu abro para perguntas. Então, primeiro ponto, a serpente ela é deificada, mas aqui ela é um símbolo de antideus, ela é contra Deus aqui, que ela não é pró-Deus, tá? A origem dela não é clara no livro de Gênesis. E eu não vou entrar no Novo Testamento agora, porque também a gente vai perder toda a exegese. Ela é astuta. A palavra harum é um jogo de palavras. Basicamente envolve certa sagacidade que aproveita da vulnerabilidade. Mas nem sempre essa palavra é utilizada em sentido negativo. Então, o fato de estar astuta, dê uma olhada na sua Bíblia, astuta, não significa que a palavra astuta sempre vai ser usada, harum, de modo negativo no Velho Testamento. Ela também vai ser usada em momentos onde isso é algo bom. Só para que você não fique achando que nós estamos lidando com uma palavra super especial, não. Está dizendo o seguinte, astuta, ela aproveita a vulnerabilidade, ela aproveita a possibilidade de algo, ela é inteligente para aproveitar aquela brecha, aquela lacuna e tudo mais. Também fala aqui no verso 1, por favor, observe a sua Bíblia, tinha feito. Existe aqui o mistério, né? Quem faz todas as coisas é Deus. Então, esse ser do Gênesis capítulo 3, verso 1, foi criado por Deus. Se foi criado desse jeito ou não dá para saber aqui. É dito que Satanás foi mentiroso desde o princípio no Novo Testamento. Desde o princípio ele é mentiroso. Mas qual princípio a gente está falando? É o arquê
definitivo ou é o princípio da criação? Calma, a gente não sabe, tá bom? Tem coisa que a gente não sabe e tá tudo bem, né? Se a gente não souber, assim, ninguém vai dormir essa noite, né? Vai dormir, né? Não vai entrar em crise porque não sabe por que o diabo virou diabo. Fica com calma. Disse a mulher. Esse disse é importante. Por que esse disse a mulher é importante? Porque ele é a mesma expressão do disse do capítulo 1. Então Deus disse. E agora então a serpente disse. Então isso é um fight. Isso é uma disputa de palavras. Então é interessante observar que lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 10 vai dizer que a fé vem e continua sendo aqui também. Então, Deus disse e a serpente disse. Nós temos aqui dois disses. Você tem aqui ela como se propondo a ser tal como uma espécie de antideus. Tá bom? Vamos avançando. Aqui ela começa com uma pergunta no verso 1 ainda, não comam, na verdade, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Você repara que Satanás tenta fazer uma manobra, essa é uma expressão muito legal. Manobra, ela tenta fazer um movimento para tentar colher de Eva, é verdade, ele disse para não comer nada. Então não é primeiramente afirmando, mas é quase que tirando uma dúvida. E isso é muito importante. Satanás coloca aqui para Eva a possibilidade de Eva cair na tentação da dúvida. Porque a dúvida ela desperta a pessoa para um pouco mais. Quando a gente tem dúvida, a gente quer ir um pouco além para tentar decifrar isso. Então a primeira astúcia da serpente não é induzir o erro a partir de algo objetivo, mas de algo fazendo uma curvinha por trás. Né? Não é isso que Deus disse? E talvez ela poderia receber, foi isso mesmo, Deus não deixa a gente comer nada. Mas não, a primeira foi porta na cara. Eva, alguns dizem até foi legalista, né, que ela falou aqui, não toque, não dá para saber se ela foi legalista, porque ela falou um pouquinho mais do que foi dito em Gênesis capítulo 2. Né? Deus falou só que não coma. Aí Eva vai dizer, não, Deus falou que não coma, não toque, porque a gente morre. Não dá para saber se foi legalismo da Eva, mas ficou um pouquinho diferente realmente. E aí você tem o verso de número 3, dá uma olhada aí, o verso de número 2, mas Eva responde, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, esse acréscimo aqui que eu disse para vocês, para que não venham Da mesma maneira que você encontra a ausência de amplas explicações sobre essas coisas, quando Eva diz morrer, isso significa, no Velho Testamento, que o personagem tinha consciência da coisa em si. Que nem tudo vai estar explicado, porque isso aqui é uma condensação do fato. Quando você lê narrativas assim, você entende que pode ter sido mais coisas e que aquilo é dito para você entender. Aqui morrer não é para que você questione se Eva sabia tudo sobre morrer. Provavelmente sabia tudo que precisava saber, mas é para que você saiba que Eva sabia. Por isso é menor a questão. Então ela sabia que se comesse deste fruto, ela morreria. E aí, dê uma olhada, por favor, no que a serpente vai fazer, né? Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A palavra hebraica, Yadea, está no seu livro aí, um Y, com A, com tio, Yadea, significa algo, é ambíguo, ela tanto pode significar algo que é um conhecimento legítimo, como um conhecimento amplo, mas nunca um conhecimento apenas de saber algo. O conhecer hebraico é conhecer intimamente e experiencialmente. Então, o conhecer que Eva recebe enquanto proposta da serpente não é saber dos fatos ela já sabe. Mas agora esse conhecer diz respeito a uma relação mais íntima com o bem e o mal. E diz que como Deus conhece o bem e o mal?
Deus conhece o bem e o mal sem se deixar afetar ou mesmo se sujar com o mal. A proposta aqui, então, é de que bem e mal fossem controlados ou dominados em sua relação de conhecimento. Não sei se vocês estão entendendo. A ideia, talvez, aqui não fosse de Eva dizer assim, eu vou ficar má, mas eu vou conseguir ter o domínio que ele tem para essas coisas. Eu vou ser como ele, porque ele lida com isso e ainda assim é quem ele é. Então, eu vou estar também lidando com isso. Isso é uma tentação de poder. É uma tentação de poder e domínio sobre algo. E aqui, necessariamente, você tem uma oferta direta de poder. Digamos assim, é como se Eva fosse convidada a dar conta de ser Deus naquilo que é mais íntimo da própria pessoa divina, né? Que é ter domínio e soberania sobre todas as coisas, e mesmo tendo contato com o mal, no que diz respeito a estar, por exemplo, Jesus recebendo a culpa dos nossos pecados na cruz do Calvário, ainda assim, não ser contaminado com isso e tampouco ser autor do mal enquanto pecado. Uma outra realidade dentro disso que é importante, você que está lendo e deve ter lido comigo o Abacuque semana passada, deve ter percebido que uma das questões de Abacuque é: como é que você, que é tão puro no olhar, permite que pessoas mais continuem fazendo isso? Quem lembra desse trecho de Abacuque, capítulo 1 ou 2? Acho que 1 ali ainda, né? 1, 13 e 14. Essa é a questão. Deus é puro, Deus é santo, e Deus contém, no sentido de deter o mal, sem de fato ser afetado por qualquer malignidade. E é isso que ela queria, né? Ela quer ser grande assim. Eu quero ser assim como ele. E aí você tem a oferta do 3,6. Dá uma olhada no 3,6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, uma oferta enorme, tá? Uma oferta enorme. A primeira ideia é de que bom aqui, se você puder observar aqui, bom é algo elevado, algo supremamente bom, algo bom moral e bom palatável. Imagine um bom para tudo, bom visual, bom moral, bom. O fruto era bom, então significava que ele trazia todas as grandes e elevadas considerações sobre algo ser bom. Interessante. A segunda questão aqui, repare aqui no verso 6, é o ponto do entendimento. Achou a palavra? Árvore desejável para dar entendimento. Essa palavra, haskil, ela significa sabedoria, competência, prudência. Basicamente, é uma palavra que tem a ver com a vida enquanto sucesso, empreendimento bem feito. A palavra aqui diz respeito a ter um tipo de sabedoria que é capaz de empreender com sucesso todas as coisas. Vocês estão conseguindo perceber como a oferta envolve autonomia? Autonomia em lidar com o bem e o mal, autonomia em ser sábio autonomamente. Essa é a oferta do pecado. Autonomia de prazer, autonomia de bondade, autonomia de lidar com as situações. Uma das coisas que você e eu somos mais perturbados em nossas relações, principalmente com a igreja, com os nossos líderes, com nossos pais, com os nossos... É o quê? É tentar se desprender ao máximo e agir por conta própria o máximo possível. Você já reparou isso? Eu já reparei isso em mim. É tentar dar o menos possível de satisfação. É tentar se relacionar responsavelmente e responsabilizar-se pelo erro o menos o possível. Tem tudo a ver com o modo como nós queremos o poder para nós. Caramba, olha a oferta, hein? Eu quero o bom total, eu quero a sabedoria total, e eu quero isso autonomamente. Eu quero ser como ele. Eu não quero depender. Pesado, né? E essa foi a oferta. E dentro dessa realidade que você observa, nós não temos aqui
absolutamente a condição de responder todas as coisas. E aí eu quero usar um pouquinho aqui do Tramp Longman, né? E aí a Isabela pode me ajudar também. O Tramp Longman vai falar nesse livro excepcional que ele tem aqui, como ler Gênesis, um livro fininho, rápido, tiro curto. Compra o livro que você não vai se arrepender, tá? Como ler Gênesis. Ele vai falar o seguinte, ó. Quando Gênesis foi escrito, o mundo já havia sido despedaçado pelo pecado. Quer tenha sido escrito na época de Moisés ou muito depois, diariamente as pessoas experimentavam o que é sofrer nas mãos de outros e retribuíam com a mesma moeda. Dito sem muito rodeio, o mundo não é um lugar agradável. O relato da criação nos diz que, embora ninguém consiga fugir dessa condição despedaçada que está a criação, Deus não criou o mundo assim. Gênesis oferece um relato de como o mundo veio a ser o lugar mau que é. O relato começa com a abrupta, ou abrupta, como dizem os mais corretos na fala, aparição da serpente. Perguntas imediatamente vêm à mente, perguntas que não conseguimos responder com nenhuma segurança. De onde veio a serpente? Como a serpente se tornou má? Quem é serpente aqui? Se indagarmos o que os primeiros leitores de Gênesis sabiam sobre essas perguntas, teremos de admitir honestamente que provavelmente não tinham compreensão profunda acerca da serpente. O Novo Testamento identifica a serpente com Satanás, e isso faz sentido à luz de que mais tarde aprendemos a respeito de Satanás. Mas quanto à maneira como Satanás se tornou mal, as Escrituras não oferecem nenhuma resposta direta. E aí, onde eu quero aplicar isso ao que estamos estudando? Se você disser que eu preciso levantar essas coisas porque, de repente, alguém lá fora vai levantar essas coisas para você. Mas será que Eva pensava assim, quem fez tudo é Deus, quem fez esse negócio que está falando comigo aqui também é Deus. E não pode um ser de Deus questionar Deus e, de repente, estar levantando uma suspeita. Você pode imaginar que Eva confiava na serpente, porque a serpente foi feita por Deus, e, afinal de contas, qual seria a intenção de um ser criado por Deus se levantar contra Deus? Você pode até levantar essas suspeitas de Eva estar meio inocente. Mas acontece que aqui, o mais importante não era se Eva conhecia a serpente antes ou não. O mais importante aqui é que a palavra de Deus estava sendo posta em xeque. Deus aparentemente, isso é importante, volta lá no texto, aparentemente, no olhar da serpente, Deus estava escondendo coisas boas que poderiam ser disponibilizadas, mas de alguma maneira Deus escolheu não fazê-las. Repare aqui, no verso 5, porque Deus sabe, ou seja, Deus tem ciência, isso que eu vou te falar, eu tenho certeza que é o que Ele sabe, é o que Ele pensa. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui, presta atenção, que é algo muito sutil. Ao mesmo tempo que ela não fala assim, Deus está escondendo algo de vocês, ao dizer que Deus sabe que, na verdade, o que vai acontecer é que vocês vão ser como Ele, ela faz um movimento extremamente sutil de colocar Deus em uma posição do cara que esconde as coisas e a serpente como aquela que está dando uma grande chance. Grande chance. E mais, que eu acho que isso é importante, sem punição. Você viu isso, né? Não vai morrer, não vai morrer. Isso é importante. Algumas pessoas falam assim, por que eu devo pregar o Evangelho e mencionar o inferno? Porque Deus também ensinou coisas boas para Adão e Eva, falando sobre o que poderia acontecer caso escolhessem outra coisa. O inferno é necessário, dizia aí Tim Conway em sua antiga pregação dos estalos do dedo. O inferno é necessário porque ele traduz a resposta exata à rebelião humana. O inferno é necessário porque eu não posso estar falando de coisas tão grandiosas, boas, e de um Deus tão bom, gentil, generoso, compassivo, e dizer que o pecado compensa, porque não compensa. Ele não compensa porque ele já é errado em si, coisas erradas não compensam, mas ele também é uma grande afronta contra o Deus bom. Como a nossa irmã Marcela hoje, com muita propriedade, falou muito bem, quando nós estamos falando sobre Deus e sua ira, não estamos falando de alguém impaciente, esquentado com alguma coisa, mas a ira justa e santa de Deus sobre todo o pecado
é algo que deve ser feito, inclusive, para a própria manutenção e equilíbrio do próprio universo criado por Deus. Deus criou um universo para ser regido pelo bem. E o mal é um câncer, o mal é uma terrível consequência da escolha humana, e assim como os humanos que se mantiverem nele, deve ser lançada em juízo e ira. Então, por que Deus falar sobre morrer? Porque é exatamente isso que aconteceria. E Satanás falou duas coisas. Primeiro, tem coisa boa nisso, que você não está aproveitando. E segundo, não vai acontecer nada com você. Essas são as duas coisas importantes. E Eva abraça, e abraça muito bem tudo o que ela diz. Aqui eu gostaria de pensar com vocês algumas coisas também que são importantes dentro disso. E aí eu vou fazer aqui um movimento, Isabela. Eu vou te pedir que você vá para o slide. A gente vai fazer um trabalhozinho juntos aqui, dentro do que a gente está trabalhando, tá? A gente vai fazer um trabalho juntos aqui, onde está assim, analise essa frase. Você pode fazer, por favor? Obrigado. Analise essa frase, concorde ou discorde, você vai ler em voz alta comigo. Vamos lá? O primeiro... Cinco minutos em dupla, discuta se você concorda ou discorda dessa afirmação. Vamos lá? Dupla não é trio, dupla não é trio, dupla não é trio, dupla é dupla. Ó, a Daniele lá atrás. Euler se isolou, mas vai ter gente com ele. Ó o Marvin lá esperando o amor de alguém. Ó, a Ana Paula aí com Carol, junto aí. Vamos lá, gente, tem que ser rapidinho. Ah, tem uma Olívia escondida ali, né? Levante a mão. Levante a mão quem concorda com a afirmação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a Olívia mais ou menos, 13, 14, Elisa 15, Isabela 16, Danielzinho ali 17, Diego 18. Agora, quem discorda, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Legal. Quem não chegou a nenhuma conclusão pode levantar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Diego, para, Diego, você me deixa confuso. Elisa, para com isso, sou eu ou não é? Vamos lá. Eu vou pedir que uma pessoa que acredita que tem um bom argumento a favor possa fazê-lo em 1 minuto. Evelyn. Eu aprendi no seminário. Pode ou não pode? Tem de ser do que surgiu aí, sem respaldo anterior. Obrigado pela argumentação. Quem discorda dessa frase? Lembrando que essa frase realmente está na sistemática do Horton, não é uma pegadinha, é uma frase real, você encontra ela, tá bom? Discorda. Olha, Daniel e a Elisa levantaram a mão. O Otávio também, eu vou dar a chance a eles, depois o Daniel, se quiser, tá bom, Daniel? Pode falar também. Não? Otávio?
Falha de liderança. Vamos lá. Vou dar uma pista aqui. Não vou me isentar, vou dar minha opinião, que é justo. Não vou me isentar, mas eu vou ler um texto que me ajudou a pensar sobre a minha resposta. Tudo bem? Gênesis capítulo 3, verso 17. Deus julga Adão, Eva e a serpente. O julgamento é com base no pecado cometido. 17. E Adão disse, e a Adão, Deus está dizendo a Adão, julgamento de Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. O que eu quero dizer aqui é que o Michael Horton está fazendo uma afirmação de que o primeiro pecado de Adão não foi comer do fruto proibido. E, ao que parece, Deus está concordando. Mas a segunda parte diz, mas primeiro permitir que Satanás, a falsa testemunha, influenciasse Eva e permanecesse no jardim, traz dificuldades para o julgamento de Adão. No julgamento de Adão, ele está sendo julgado por Deus por seus pecados. E 2 estão declarados, não estão? Você ouviu a sua esposa e não me ouviu, e comeu do fruto que não deveria comer. Portanto, eu teria dificuldades de abraçar a segunda parte da resposta do Horton, biblicamente. Vocês entenderam a minha colocação? Ela não tem como objetivo forçar você a pensar da mesma maneira. Mas eu considero que o texto bíblico ele apresenta essa realidade. Mas, poxa, o Michael Horton é um cara muito alto, muito melhor que eu, teólogo, mas a Bíblia está aqui para nós. Então, seja o Michael Horton, seja o John Stott, seja o John Frame, seja quem for, você não pode forçar a sua consciência a crer em algo, isso aqui também é um ensino para cada um de vocês, em algo só porque o teólogo defende, ainda que você tenha um profundo respeito sobre ele. Ainda que você tenha um profundo respeito. Então, assim, eu preciso acreditar no que a Bíblia está dizendo e estudar, a gente não está aqui de bobeira, a gente está estudando, mas deixar claro aqui que essa pontuação sobre o primeiro pecado dele, ele não ter guardado o jardim, eu vou precisar usar o argumento do Otávio. Não se parece nem com o julgamento de Adão e nem tampouco com acusações que são feitas a ele. Não foi dito que ele falhou como um guardião, pelo menos não diretamente, mas ele falhou em não ouvir a Deus e também comer o fruto. Tá, mas será que a gente pode, por inferência, caminhar e pensar assim, o que esse diabo estava fazendo lá? Por que esse homem não botou esse diabo para correr? Sabe, quando a serpente aparece em Gênesis 3, ela só aparece. Você não tem assim, e tendo Adão não observado, guardar e cultivar, sabe? Não tem, e fica mais difícil fazer uma afirmação sem a estrutura necessária. Não sei se vocês estão entendendo. Então, para aqueles que... A maioria concordou com essa frase. Concordou. Foi 18-11. Não, o que eu quero dizer é que escute bem, olha como é importante uma escola bíblica. Olha como é importante a escola bíblica. Porque a escola bíblica está aberta para discussão, para debate. Olha como é importante. Nós estamos acostumados a ouvir afirmações como essa, trazendo inferências textuais e pegando o título Michael Horton e abraçando. E o cara é bom, a sistemática dele é sensacional. Mas quando eu vi essa frase, eu falei, cara, essa frase é interessante para o debate. Porque você ainda pode estar acreditando igual ao Michael Horton e está tudo bem. Está tudo bem. Você não tem nenhum problema com a igreja nem com o seu pastor. Mas eu não consigo ver da mesma forma olhando para o texto bíblico. Eu agora também estou te dando o modo como eu vejo, que é importante para você saber como é que o meu pastor observa o que é pecado, o que não é pecado, o que é. O meu pastor ele costuma olhar na Bíblia. Isso também para você é um testemunho do seu pastor, de como ele articula a teologia dele. Nesse caso aqui em particular, eu não consigo ver o julgamento de Adão trazendo essa inferência do segundo ato dele ali, de que Satanás entrou no jardim por um ato falho de Adão, que seja... Aqui ele nem fala que é ato falho, né?
Ele vai dizer que é primeiro pecado. Se houve primeiro pecado, houve uma queda. Houve uma queda. Essa queda foi antes do fruto. Então, vai gerar um problema de articulação teológica. A queda foi antes do fruto, e aí o fruto determinou o cair tudo, mas Adão já havia pecado antes do fruto. E não vamos ter mais dificuldade de sustentar isso? Eu acredito que sim, eu acredito que eu teria mais dificuldade. Mas, ainda assim, eu respeitaria as posições dos irmãos aqui. Não sei, estão entendendo o que o pastor está dizendo? Olha, a gente tem 2 minutos, tá? 2 minutos. Passou muito rápido. Irmãos, aqui, ó, nossa irmã. Na minha ideia, o pecado de Adão não foi porque ele comeu do fruto, mas porque ele aceitou que a Eva comeu e aceitou que a Eva tivesse tido essa conversa e não expulsou, não discordou dela e expulsou a serpente. Então, na sua argumentação, a gente consegue encontrar uma proximidade com o verso 17. E você está articulando que isso foi um pecado único, talvez, um só pecado, os dois foram um. É possível chegar a uma conclusão parecida como essa, né? Então, nesse sentido, a gente pode até se aproximar em algum nível. Eu acredito que Deus está fazendo 2 afirmações. Não acredito que ele esteja dizendo que ter ouvido a mulher e comido são a mesma coisa. Mas, ainda assim, a gente pode se aproximar. Mas ainda a gente está trabalhando com o texto. Entendeu? E não... Legal. 1 minuto. Alguém? Ou Cláudio ou Rita? Rita. Porque primeiro, o Senhor, ele falou com Adão, para Adão não comer do fruto. Não foi essa a ordem? Veio de Deus foi primeiro para Adão. Adão, então, ele desobedeceu a Deus quando ele ouviu a voz da mulher. Primeiro, ainda tem esse ponto aqui, porque primeiro foi o Senhor que falou para ele, você não comerás, certo? Sim. Aí depois ele ouviu, então, não é bem assim, então, esse Deus assim frente não é bem assim. Ainda tem esse, a gente chegar até. Lá em Timóteo, Paulo vai dizer assim, porque não foi o homem que foi enganado, mas Eva. Paulo vai falar para Timóteo de que Adão não comeu enganado. Ele comeu sabendo, ela foi enganada, ela foi seduzida pelo engano, ela acreditou que aquilo que a serpente disse ia acontecer, a cobiça está lá e é isso mesmo, mas ele não foi enganado. Não, sim, corroborando, né? Ele falou, vamos lá. Por isso, presta atenção, por isso a queda também é categorizada como rebelião. Porque não foi um ato de apenas um engano. Houve uma atitude deliberada adâmica contra Deus. É pesado, mas é verdadeiro. Cláudio. O senhor falou aí que Adão teria pecado, porque lá no versículo 17 está falando assim, que eu ordenei, né, que Deus deu uma ordem, então se Adão dá essa brecha aí, e não vigia, e não guarda, né, como o versículo 15, do capítulo 2 está falando, que tem que cultivar e guardar, né, fazer crescer e proteger. Você disse que poderia ser o primeiro pecado, só que Deus diz, né, no 17 em diante, do versículo 3, né, 2, de que a consequência seria por comer, depois de comer. Não seria, por exemplo, Adão não vigiou sua esposa, ou não ajudou, e aí cairia a humanidade. A humanidade cairia depois do comer. Não seria somente por não olhei, pronto, caiu a raça humana. Assim, só pode explicar. Posso. Vou rapidinho, tá? Se faltar, você fica comigo, depois a gente tenta, só para não ferir o horário aqui. O Michael Horton vai dizer que o primeiro pecado de Adão não foi comer do fruto, mas permitir que Satanás, olha só a afirmação dele, a falsa testemunha influenciasse Eva a permanecer no jardim. Isso de nada está escrito na Escritura.
Não vou poder, mas depois eu ouço, porque senão não dá tempo. Então, a afirmação do Michael Horton é muito enfática. Ele nem faz um negócio assim, poderia, sabe? Ele afirma que houve um pecado antecedente. Ao fazer essa afirmação firmíssima desse jeito, ele acumula algo que nós, nas Escrituras, não encontramos. O que eu quero dizer é, você repare que você chegou a isso por lógica e inferência. Então, ele não guardou. Se ele não guardou, o primeiro pecado foi não guardar, mas você não tem isso escrito. No julgamento, isso sequer é mencionado. Não tem, nem no Velho, nem no Novo. Então, a gente fazer uma afirmação dessa é muito forte, e eu acredito, o impacto é muito grande, e, inclusive, isso aqui se conecta com a doutrina presbiteriana da posição do homem no lar. E a gente não pode também deixar isso no presbiterianismo, a qual Michael Horton é um proponente do presbiterianismo. Essa frase ela faz bastante sentido para o sacerdote do lar. O cara que traz a cobertura. Uma inferência de que é pecado e a segunda de isenção de ação. Tem duas coisas aí, né? Bom, espero que tenha sido um bom momento. Diego, aqui não dá tempo, senão seria um prazer. Espero que tenha sido um bom tempo. Essa frase aqui foi de ampla discussão e valeu pra caramba, porque isso ajuda. E a gente continua com o tema da queda na próxima semana. Vamos ao Senhor agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por este momento de estudo. Foi muito bom, foi muito produtivo. Que nossas mentes continuem, Senhor, avançando no conhecimento da palavra de Deus. Auxilia-nos a sermos diligentes com isso e não estarmos, ó Deus, aqui como apenas observando, mas trazendo para o coração essas verdades. Te agradecemos por cada participação dos irmãos, de como isso foi importante também, Deus. Te agradecemos por cada um que contribuiu e pedimos que durante a semana venhamos a nos esmerar no estudo da palavra de Deus. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.